uma forma tão especial a cada vida e que elas receberão essa mensagem vinda do Senhor. Só me usa, Pai, para que o seu nome seja glorificado. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Até aí já daria para a gente ter uma boa noção, né, gente? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu sempre inicio a reunião, com uma pergunta, algo desafiador. E hoje eu quero começar essa reunião comentando, com um comentário aí para vocês. Na semana passada, eu não sei se vocês estavam acompanhando na oração da manhã, onde o dia o Senhor veio e me falou muito forte sobre um recado que Ele deu. E Ele disse que o rebuliço que a gente estava vivendo era para arrumar a nossa casa. Se eu não me engano, acho que foi na quinta-feira. E aí isso ficou, sabe? Ficou na minha cabeça, no meu coração. Isso, se eu não me engano, foi na quinta-feira. E sempre no domingo eu paro, oro e peço a direção para eu trazer uma mensagem na quarta-feira. E no domingo, quando eu orava, você ainda estava, sabe, esse recado ainda estava forte em mim. E aí, eu orando ao Senhor, eu falei: Senhor, é isso que na teologia o Senhor sempre fala, que a gente tem que levar o que as pessoas que lá estarão necessitam. Eu sei que isso elas precisam, eu também preciso. Então é aí que eu coloco essa mensagem para vocês como título de Arrume a Sua Casa. E o Senhor me levou lá em 2 Reis 20, versículo 1. 2 Reis 20, versículo 1. Lá está escrito assim, ó: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Então, o que a gente vê aqui? Nesse versículo é muito claro que a gente, ele nos mostra que Ezequias estava doente, e bem doente, né? E aí o Senhor vendo, ele chamou Isaías, o profeta, e falou assim: olha, eu preciso que você vá lá para Ezequias dar um recado para ele. E aí Isaías foi lá e falou: meu amigo Ezequias, o Senhor pediu para te dizer que você precisa colocar a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Imagina você recebendo, né? E vindo de Deus. Senhor Deus querido, me ajuda a passar essa mensagem, Pai, de uma forma clara, com temor no coração, verdadeira, porque é para o Senhor e pelo Senhor, em nome de Jesus. E aí, então, neste versículo, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que Ezequias estava bem doente. Aí Isaías foi lá, deu o recado, e dentro deste recado, onde Isaías pediu para Ezequias colocar a casa dele em ordem, a casa que ele estava dizendo para ser colocada em ordem, não era botar a sua cozinha, lavar a sua louça, botar o seu sofá no lugar, não era essa casa estrutural que o Senhor estava dizendo. O Senhor estava dizendo para Ezequias arrumar a casa dele, aquela casa onde a família dele morava, aquela casa onde era o lar dele, aquela casa onde as pessoas saíam e voltavam com o sustento. Era isso que o Senhor estava, era esse toque, era esse aviso que o Senhor estava dando a Ezequias. E aí, quando a gente resolve
Então a gente vai falar dessa casa, desse lar. Quando a gente resolve, Deus fala que quando a gente resolve colocar a nossa casa em ordem, a sua casa em ordem, fala pro seu irmão aí que está do seu lado, você precisa colocar a sua casa em ordem. Sua casa em ordem. Eu preciso. Fala assim pro seu irmão que está do lado, fala assim, a sua casa está uma bagunça, precisa botar em ordem. Isso mesmo. Você está bagunçado, gente. Amém? Então, é isso que o Senhor quer que nós façamos. Só que o Senhor fala que para a gente colocar a nossa casa em ordem, primeiro a gente precisa colocar numa importância, do mais importante para o menos importante. E o Senhor fala que primeiramente a gente precisa colocar o que nos fortalece. E posteriormente o que nos faz feliz. Olha isso. Então o Senhor fala, Nisa, na sua casa, a sua prioridade, primeiro tem que ser aquilo que te fortaleça. E depois aquilo, Cláudio, que te faça feliz. Então essa é a ordem que Deus fala para a gente fazer e ter na nossa casa. E aí, se a gente for ver, eu li um pouquinho sobre Ezequias. Ezequias, ele foi um rei muito importante de Judá. Ezequias, ele tinha uma vida espiritual muito temente a Deus, sabe? E aí, quando ele soube que ele iria morrer, ele foi orar ao Senhor, e aí ele orou ao Senhor. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e o Senhor concedeu mais 15 anos de vida para ele. Porque ele era temente, porque ele era um rei muito bom, porque ele tinha um histórico onde todo mundo fala, não tem como não conceder a ele, né? Só que, cadê a sua aguinha? Pega a sua aguinha. Só que aí, Ezequias, ele gerou um rei, o pior rei, ele gerou o pior rei do tempo que ele estava, do reinado dele, que foi o filho dele. Então assim, aqui nós pensando, Ezequias, ele orou, Deus ouviu, Deus deu 15 anos de vida a mais para ele. E diante de tudo isso, ele ainda gerou um filho onde proporcionou o pior reinado, Manassés. Isso por quê? Porque a casa dele estava em desordem. Porque ele precisava arrumar a sua casa. E aí, para vocês terem uma ideia, né, teve um momento em que Ezequias recebeu a visita da Babilônia, os visitantes da Babilônia. Aí esses visitantes, Ezequias pediu para eles entrarem, mostrou a casa dele, mostrou o filho, mostrou o dinheiro, mostrou as armas. Ezequias mostrou todo o tesouro que ele tinha na casa dele para aquele povo. Aí a gente aqui pensando, isso daí colabora para você ter uma casa em ordem? Você abrir a sua casa e mostrar tudo que você tem dentro? Então, diante disso, eu venho e pergunto para vocês: quem frequenta a sua casa? Então, para aí um pouquinho aí, vamos pensar. Quem frequenta a sua casa? O que você coloca nas suas redes sociais? Será que você não estancarou como estancarou Ezequias? O que você fala do seu esposo, do seu cônjuge para as pessoas? Olha onde a gente foi vasculhar. Quem te aconselha nos momentos difíceis? Quem que você procura para te aconselhar nos momentos difíceis?
Quem são aqueles amigos que te ouvem, Fábio, no momento que você está triste, está passando por um desafio? Quem que influencia os seus filhos? Eu aqui, parando para pensar, né? Quem são os heróis dos seus filhos? MC, Anitta? Quem são os heróis dos seus filhos? Isso tudo são pontos que a gente tem que parar para pensar e botar a nossa casa em ordem. A sua casa, a sua família, os seus filhos, eles não têm que ser expostos, gente. Isso foi tirado conversando com pastores, tá? A sua casa, a sua família, Nete, não tem que ser exposta para o povo. Quando o seu sonho, as suas conquistas, você tem que saber com quem você fala. Porque quando a sua casa ela está bagunçada, você não prospera. E para mim, foi isso que aconteceu na vida de Ezequias. Por isso é que o filho dele se tornou quem ele se tornou. Quando você tem coisas na sua casa que Deus te deu, se ela não está no devido lugar, você não prospera. E aí muitas vezes você vem e fala, ai Lu, eu não saio disso. Vem ano, entra ano, sai ano, eu não saio disso. Então, procura, examina. Será que não é essa a causa? Porque isso bateu muito em mim, sabe? Eu preciso arrumar minha casa. Eu preciso botar minha casa em ordem. Só que a gente só consegue botar a nossa casa em ordem a partir do momento que a gente admite que ela está bagunçada, tá? Agora, se a gente acha que assim tá bom, e ainda, eu vou tentar botar em ordem porque meu amigo falou, aí a coisa não dá. E ainda a gente chegou à conclusão de que você priorizar para colocar a sua casa em ordem, na Bíblia fala, você precisa colocar Deus, família, trabalho, ministério, irmãos, inimigos, em uma ordem. Não é qualquer ordem. Então, assim, eu aqui conversando, né? O pastor veio e me falou assim, Lu, quando eu aprendi, e eu até ouvindo o que ele me falou, vou passar a fazer. Eu aprendi todas as vezes que eu vou pro meu momentinho de oração, no meu cantinho, no meu devocional, eu pego uma folha em branco e um papel. Aí lá, eu escrevo, vamos fazer um dia, vocês me falam. Lá ele escreve o que é mais importante, ele colocou a família, né? Porque ele já é um pastor. Aí ele escreveu Luciano, Rogério, Breno. E aí ele começa a orar por esse ministério. Porque isso é um ministério para você, sua família. E aí ele começa a orar e dizer, Senhor, o que eu faço? Você orando diante do que você escreveu, o que eu faço para que esse meu ministério fique em ordem? Como que eu tenho que cuidar desse meu ministério? E aí depois ele veio e falou, aí depois eu coloquei lá meu trabalho, meu sustento, escreveu na folha. Senhor, em relação ao meu sustento, ao meu trabalho, o que eu faço para eu dar o meu melhor? O que eu preciso, me capacito, o que eu preciso ter? Enfim, você ora. Senhor, meu trabalho, né? Porque na minha família está o meu casamento, está os meus filhos, meu trabalho. Senhor amado, no meu ministério, eu quero muito fazer com que o que eu estou aprendendo nas orações, na minha igreja, eu quero fazer com que mais pessoas também saibam. E vai, coloca. Os meus inimigos, Senhor, o que eu preciso fazer para que esses meus inimigos parem com essa perseguição e vejam que o mesmo Deus que eu sirvo, é um Deus que ele pode também servir, e ver que se a gente se unir em fé, ao invés de ficar nessa rivalidade, a gente vai ter bênçãos, sabe?
Então ele me deu esse toque. E isso, como eu também preciso colocar minha casa em ordem, eu falei, eu vou tentar. Então, não sei se isso cabe a vocês, não sei o que vocês estão passando hoje, mas eu tenho certeza, pelo pouquinho que eu sei de cada história, que vocês também precisam colocar a casa de vocês em ordem. E aí muitas vezes se fala, mas tem que partir de mim, Lu. Sim, e que bom. Sabe por quê? Porque vocês já têm um Deus, vocês conhecem um Deus que vão te ajudar. É verdade. Se tivesse na mão do esposo, do noivo, que ainda não conhece esse Deus, será que ia ser tão fácil, tão correto quanto se fosse partir de nós? Então, eu digo para vocês que aí a gente começou a conversar, né? Ele falou assim, e eu concordei. Ele falou, tem muitos filhos de pastores nas ruas perdidos. Eu falei, mas é verdade. E é mesmo, E se eles você vai observar, né, que eles criados na igreja, aí quando cresce, Por quê? foge. Né, Por que isso? E aí é onde a gente chegou a essa conclusão. Porque muitas das vezes as pessoas, os pastores, eles colocam a igreja em primeiro lugar, se enfiam na igreja, eles falaram dessa forma, se enfiam na igreja, o filho fica em casa, ou fica sozinho, ou seja, deu uma importância que não era a importância que Deus pré-estabeleceu, que Deus te ensinou. Né? Você não tem que colocar o seu ministério antes da sua família, antes do próprio Deus. E aí, por conta disso, a forma errada que muitos pastores, até sabendo o correto, agiram, os filhos foram para as ruas aí, deu no que deu. Então, isso é um exemplo muito claro para a gente, se está acontecendo, para a gente não deixar mais acontecer. A Lu, que nem veio uma irmã falou assim, Lu, eu estou trabalhando manhã, tarde, assim, estou quase sem horário nenhum. Amém? Só que assim, sua casa está em ordem? Você fazendo dessa forma, sua casa está em ordem? Lu, eu não consigo nem, tem dia que eu não consigo nem lavar a louça, vai lá em casa para você ver como é que está. Então isso ela já falou da estrutura da casa, agora imagina o lar. Então, assim, a gente precisa. Ah, Lu, mas eu estou num momento que eu preciso de muito dinheiro, estou com dívida. Amém? Isso não impede de você. Mas foi como você pregou na quarta passada. A gente tem que ter tempo para tudo, né? E, assim, graças a Deus, todo mundo que está aqui sempre tem um tempo para Deus, né? E essas pessoas aí, ela pensa só no tempo do dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que ganhar dinheiro, tenho que ganhar. E muitas pessoas. A gente tem que ter uma vida boa aqui na Terra também, né? Nós somos filhos do rei. Mas muitas pessoas focam muito no dinheiro e esquecem do principal, que é Deus. Porque você pode ter muitas pessoas aí que você vê passando televisão que é rico, e aí cai uma doença aí maldita aí que não tem cura, não tem dinheiro que paga, não tem nada. Não foi de nada. Nada, tem muita gente que é rico, nunca ficou, passou um aniversário com um filho, com a mulher, nada. Só focado no dinheiro, né? E nem só no dinheiro, por exemplo, a gente tem também casos, eu vou falar, ó, sem mentira, se vocês pegarem meu telefone agora, vocês vão ver mensagens vindo aqui, né? E tem mensagem vindo, ó, tá vendo? E tem mensagem aqui de uma pessoa que de verdade me surpreendeu demais. É de um esposo que Você falou na oração, né? Você falou na oração. A esposa dele está no grupo e ela não sabe, ela nem imagina que ele está se comunicando comigo. Porque ele precisa, ele quer salvar o casamento dele. Isso é raridade, porque sempre é a mulher que vai atrás, né? Não é? Não. E ele veio e ele me falou, ele falou assim, minha casa, o que está acontecendo lá, pastora, não está certo.
Então, assim, às vezes a desordem na nossa casa é tão clara que quem Deus incumbiu de fazer com que essa desordem fosse ordenada, não enxerga, né? Então eu venho aqui dizer para vocês que vocês, esposo, filho, se Deus tocou e mostrou, que vocês possam ir de encontro ao que Ele está ensinando e botar a casinha de vocês em ordem, antes que seja tarde, né? Então eu venho aqui dizer para vocês, feche o olhinho de vocês, porque hoje a mensagem é nesse sentido, que vocês possam hoje, através do recado de Deus, que mesmo sendo como Ezequias, mesmo vocês tendo assim exemplos suficientes para ser uma super mãe, uma super esposa, uma super, que vocês saibam que se a sua casa não estiver em ordem, independente do que você fizer, você não vai ser super. Então, em nome do Senhor Jesus, eu venho aqui pedir para que vocês, em casa, parem e coloquem a sua casa em ordem, onde primeiramente a sua importância maior seja para aquelas coisas que te fortaleçam, que te dê forças. Se recorra a Deus, coloque o seu casamento em ordem, isso é para mim também. Coloque o seu casamento em ordem, coloque o seu filho no momento da oração, chama ele. Se o Senhor te falou algo, compartilha com o seu esposo, mesmo que ele não creia, mas faça com que das pequenas coisas a ordem vá acontecer. Então, depois da sua família, vem no seu trabalho, Senhor, está acontecendo isso, eu nem trabalho tenho, Senhor, o que eu faço? Então, se aquela saída na oração, no devocional, foi uma saída para vocês, façam, perder vocês não vão, mas vocês precisam, isso é aviso de Deus, coloca a sua casa em ordem, não coloca o seu os seus amigos antes da sua família, coloca em ordem a ordem que agrada ao Senhor, porque eu creio que enquanto Ele vê que você se esforça, muitas das vezes ainda não conseguindo, mas que você se esforça, minha irmã, Deus ama um coração íntegro, Deus ama um coração honesto. Então, mesmo que você esteja despedaçada, mas mostra para o Senhor que você ainda crê, que pode colocar sua casa em ordem e vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus querido, eu venho aqui agradecer, Pai, por estas vidas. E eu sei, Pai, o Senhor me deu essa oportunidade de conhecer um pouquinho de cada história. E aqui eu sei, Pai, que tem vidas onde a família não tem nem pé nem cabeça. Oh, Senhor, eu sei que aqui tem vida, Senhor Deus querido, onde está passando por uma escassez e precisa, Senhor, de um sustento. E, Pai, eu venho aqui te pedir, porque aqui também tem vidas, onde os filhos estão indo para um caminho, Senhor amado, onde pode não ter volta. Mas, Pai amado, eu sei que o seu aviso vem e nada vem fora da hora. Quando vem através do Senhor, vem na hora certa. E hoje, ó Pai amado, esse recado está entrando nestas vidas, Senhor. E este recado, através destas vidas, vai fluir, vai entrar nas tuas casas. Por isso, em nome do Senhor Jesus, dê a cada uma delas, Senhor, o seu discernimento, para que elas consigam ver com uma clareza tamanha, Senhor, uma clareza muito grande vinda dos céus, onde ela tem que começar, como ela tem que começar, qual é a prioridade que ela tem que ter para colocar essa casa em ordem.
Ajude-a, Senhor, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, e que no momento, ó Senhor Deus, onde elas se levantarem em oração, pedindo ao Senhor que tudo aquilo, todo ataque, toda flecha que possa querer vir, mostrando a ela que, minha irmã, isso você não vai conseguir, você é fraca, você não vê que isso não tem mais jeito. Senhor, em nome de Jesus, tapa os ouvidos dela, Senhor, para que diante desses comentários, elas, Pai amado, sejam ainda mais fortalecidas no Senhor, porque isso não irá atingi-las em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, mostre a elas, Senhor Deus querido, o que as fortalece, Senhor, o que vai ajudá-las a juntamente com elas se firmarem na rocha. Senhor Deus querido, ajuda cada uma delas, me ajuda, Senhor, a levar a sua palavra, Pai amado, seja para o nosso esposo, para os nossos filhos, para quem estiver do nosso lado, e não, Pai, de uma forma religiosa, mas de uma forma, ó Senhor Deus, para que a gente consiga mostrar que Tu és um Deus vivo, que faz, que Tu és um Deus, Senhor amado, que não nos bitola, e sim um Deus que quer que nós o sigamos, Senhor Deus, para a glória do Senhor, para mostrar para as pessoas, Senhor, que da mesma forma que o Senhor faz na nossa vida, o Senhor também possa fazer na vida dela. Toca, Senhor Deus, nos casamentos que aqui estão. Toca, Senhor Deus querido. Aleluia, sinto a presença dele aqui. Toca, Senhor amado, toca agora na vida conjugal, Senhor, na vida sentimental, porque eu sei, Pai, que é através disso que a família se constrói, que é através do casamento, ó Senhor, que a família é construída, que os filhos vêm, Senhor, que a descendência vem, Senhor. Por isso, em o nome do Seu Filho Jesus, Senhor amado, nos ajuda, Senhor, a colocar a nossa casa em ordem, Senhor. Não permita que nós vivamos na bagunça. Eu repreendo agora, Senhor, da vida dessas famílias que aqui estão, da vida, Senhor, de todos aqueles que ouvirão pelo YouTube, da vida, Senhor amado, do grupo. Senhor, glórias negarabaiaxê, glórias negarabaiaxê. Amém, Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está pedindo para avisar mais vidas, e que vocês, minha irmã, quem vocês verem do lado, que vocês possam avisá-las da sua forma, do seu jeitinho, que tem coisa que elas estão colocando mais importante que não são. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigada, minha irmã, em nome de Jesus, que no momento que vocês descerem essa escada, que aqueles que vocês encontrarem, onde for claro, Deus está dando abertura, liberdade, de você chegar e falar: minha irmã, não dá importância para isso, porque aquilo é mais importante. Em o nome do Senhor Jesus, Santo de Israel, eu te agradeço, ó Pai, porque assim como o Senhor é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Abraão, Isaque e Jacó, Deus de geração em geração, Pai, Filho, Senhor amado, eu creio, e assim diz o Senhor, minha irmã, que assim como Deus de geração está aqui, eu creio que Ele entrará na sua vida, na vida da sua família, e que diante das prioridades que vocês colocarem, te fortalecendo, Ele vai atingir de geração a geração na sua família. Em o nome do Senhor Jesus, obrigada, Senhor. Aleluias, louvado seja o seu nome. Minha irmã, peça a Ele o que você precisa. Fala agora para Deus, fala assim: Senhor,
Senhor, eu não sei nada do que eu vou fazer, mas o Senhor pediu para eu colocar em ordem, eis-me aqui. Mas eu preciso da sua ajuda. Eu não sei nem onde começar. Fala, Senhor, fala para mim de uma forma clara, porque se eu ouvir, faça a prova de Deus, minha irmã, porque se eu ouvir, Senhor, eu vou te obedecer, mas eu preciso te ouvir. Então, em nome do Senhor Jesus, fala com elas, meu Deus, fala com elas, eu te peço, que elas saiam daqui, Senhor, com uma clareza que elas não tinham. Senhor Deus, repreenda toda a cegueira desses olhos, Senhor. Repreenda toda a cegueira em nome do Senhor Jesus. E que diante, ó Pai, diante dessa clareza, que elas, Claudete, Tereza, Fabi, Nisa, Nete, vocês só fecharão os seus ouvidos para as coisas do mundo, porque o Senhor quer que vocês mantenham eles abertos, porque Ele vai falar com vocês. Ele vai falar, não sei de que jeito, sonho, sinal, pessoas, louvor, não sei, mas fiquem atentas, assim como Ele disse de manhã. Ele fala aqui novamente, fiquem atentas, eu falarei com vocês, aleluia, glória a Deus, obrigada, Senhor, oh, aleluia, fiquem de pé e vamos orar, Senhor Deus querido, obrigada, Senhor, por este momento. Senhor amado, se alguém tem pedidos para fazer, já faça aqui, aproveita a presença de Deus, obrigada, Senhor. Deus, obrigado, Santo, Santo, aleluia, oh, Santo, 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 o Senhor sabe, ó Pai, o que cada uma está passando aqui, Senhor, oh, e como sabe, ó Pai, e ó Pai amado, nós também sabemos que o Senhor, sabendo, já está na providência. Oh, Nisa querida, fique em paz, minha amada, fique em paz, Deus está na providência, e que tantas vezes Ele quer, Ele já quis, Nisa, colocar a bênção na sua vida, mas Ele fala que ainda precisa de um preparo. Não sei que preparo, minha amiga, fala com Ele, pergunte a Ele, Senhor, o que falta, o que eu preciso fazer, mas eu preciso sair dessa situação, me ajuda, Senhor, ajuda a Nisa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Terezinha também, Senhor, ela precisa colocar a casa dela em ordem, Senhor, lá, Senhor Deus amado, tem espíritos malignos, Senhor, que agora eu digo, está expulso daquele lar, em nome do Senhor Jesus, e que diante dessa expulsão, Terezinha, se abra a Deus, minha amada, porque Ele quer fazer algo e que através de você Ele ainda não está conseguindo, em nome de Jesus, fala com Ele, oh, Clau, em nome de Jesus, eu venho aqui repreender alguma aflição, alguma opressão na sua alma, Clau, e que em nome do Senhor Jesus, não sei o que é, não sei o que está passando, mas eu digo, o Senhor quer, Claudete, que você continue com os ouvidos abertos. Oh, meu Deus querido, obrigado, Senhor. Oh, Deus, aleluia. Obrigada, Deus está me dando uma clareza, oh, meu Pai. Cláudio, deixa o seu ouvido aberto, Cláudio. Deus quer falar algo, minha amiga. E eu declaro que essa opressão que está na sua alma, não sei, eu vejo uma angústia, uma tristeza. Eu repreendo agora, Claudete, em nome do Senhor Jesus. Creia, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Fabi. O Senhor vem, Senhor amado. Eu sei, Pai, que nessa casa falta suprimento. Não sei o que seja, oh, Pai. Oh, Senhor amado, eu sei, Pai. Eu sei, meu Pai, Fabi querido, o Senhor está, Pai, falando. Amém.
Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, pela sua presença. Oh, glória a Oh, obrigada, Senhor, eu te agradeço. Muito obrigada por tudo, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai amado, através dessas vidas, Senhor, que a sua palavra possa vir de uma forma viva, de uma forma clara, Senhor Deus amado, e que dessa palavra, aleluia, que dessa palavra, Senhor, venha testemunho, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Pai, pede, Deus está te ajudando a colocar sua casa em ordem, em nome de Jesus, aleluia. Santo, obrigada. Louvado seja o seu nome, em nome de Jesus. Nossa irmã Nete quer dar um testemunho. Aleluia, Senhor. Vamos sentar um pouquinho, só para ela dar um testemunho dela. Por favor, minha querida. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, recebi, grande bênção, foi na campanha do Salmo 7, onde esse meu irmão aqui, ele é acumulador de lixo, então ele acumulava muito lixo no quintal, aí eu e a minha irmã, e ali em oração, buscando por ele, aí para que o Senhor viesse libertar ele, tirar ele dessa situação, ali foi com muita luta, foi com muita prova mesmo, e eu e ela passamos, minha irmã Adete. E nisso procurei ajuda, fui no posto, fui no prazo. Tudo que eu podia procurar de ajuda, eu procurei, mas não tive solução nenhuma de ajuda. Aí foi onde que eu, ela e meu irmão nem podia ajudar, porque ele estava com câncer fazendo, fez a operação, fazendo um tratamento, tudo, né, pegou e veio ajudar a gente, dar uma limpada no quintal, porque não tinha mais condições de ficar no quintal lá de casa. Poder você andar, ou era nós ou era o rato, ninguém sabia. Era desse jeito que ficava a situação, que estava lá mesmo. Aí quando foi dezembro ele sumiu. Aí vai a gente procurar. Aí eu, minha irmã e o meu sobrinho procurar, andar em ruas aí, que a gente até entramos e quando a gente vai procurar, dependendo do lugar, o pessoal fica olhando, porque a pessoa é estranha, por tudo que é lugar. Aí fui, fiz BO, tudo. Aí coloquei uma foto dele. Quando eu saí que eu tinha feito o BO, aí a minha sobrinha, pela foto, alguém conheceu ele aqui no Ipanema, deu em tudo. E ele estava aqui no Ipanema, aqui no meio dos lixos, Então, aí pegou, o meu sobrinho foi, aí o outro meu sobrinho foi lá com ele, trouxe ele para casa, tudo bem. Veio, a gente limpou o quintal, e a minha irmã, oremos, limpemos, deixamos o quintal limpinho. Aí ele retornou com o lixo de novo. Aí quando foi de janeiro a fevereiro,